Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo número 5. Mateus, capítulo número 5. Nós vamos ler dos versos de número 1 a 12. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens nas bem-aventuranças, sobre as bem-aventuranças. Nós já falamos sobre elas aqui na igreja, num tempo, acho que mais ou menos há uns 2 anos atrás, mas nós falamos assim bem por cima, foi algo bem por cima porque foi no culto de oração e não tinha como a gente se aprofundar e ir com mais profundidade na mensagem, mas nós vamos fazer isso durante aí os próximos 5 domingos. Nós vamos estar ocupados com as bem-aventuranças e hoje nós falaremos apenas uma introdução geral do que são as bem-aventuranças. Vamos ler. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa, o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, de vocês. Vamos orar. Glorioso Deus, de todo poder, de toda majestade, de toda grandeza, a quem nos colocamos neste momento diante de Tua face, para ouvir a Tua palavra e aprender do Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ajude na noite de hoje a entender o que está escrito aqui, a compreender, Senhor Deus, o real sentido do porquê o Senhor falou estas palavras e o que elas significam para as nossas vidas no nosso dia a dia. Ajuda a mim e ajuda a Teus servos que estão aqui, Senhor Deus, a todos nós, a amar a Tua palavra, a viver apegados à Tua palavra, Senhor, a respeitar a Tua palavra e a praticar a Tua palavra. Assim, Santo Deus, glorioso e majestoso, fala aos nossos corações, é o que eu te peço. Em nome de Jesus te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Por que estudar as bem-aventuranças? Bem, a minha resposta é que a razão que nos leva a estudar as bem-aventuranças é o estado em que o cristianismo se encontra nos dias de hoje. Somos o cristianismo que tem construído suas paredes alicerçado sobre a areia. Um cristianismo de cunho absolutamente superficial. Somos o cristianismo que celebra a fama gospel. Somos o cristianismo que celebra o estrelato evangélico, que celebra os livros
de autoestima. O cristianismo que celebra a teologia da prosperidade, que já está ficando atrasada, e agora é a teologia do coach. Somos o cristianismo que celebra pregações vazias de conteúdo bíblico e totalmente egocêntrica. Pergunto, pode haver estruturas mais superficiais do que essas para o que se diz cristianismo hoje? Não são porventura essas coisas que representam o mundo evangélico moderno? Não é tudo isso que temos como oferta nas vitrines do cristianismo atual? Por exemplo, faça um teste. Ligue seu rádio, ligue a TV, nos canais que se dizem evangélicos, os jornais, as revistas que se dizem evangélicas, as redes sociais, e compare. Compare tudo que você ouve, vê e lê com a mensagem do Sermão do Monte e diga o que tem a ver o que nós chamamos de cristianismo hoje com o que está proposto por Jesus aqui nesse texto. Analise e veja, por exemplo, se a nossa justiça excede em muito a justiça dos escribas e fariseus da nossa época. Irmãos, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, é notório, absolutamente notório, como nós estamos distantes, há anos-luz, do ideal declarado aqui nas bem-aventuranças. Em outras palavras, a igreja pós-moderna, ela não se enquadra nas bem-aventuranças. E isto é uma tragédia que deixará um prejuízo descomunal, enorme, para as próximas gerações. Leiamos a história da igreja. Leiamos a história da igreja e vejamos como os cristãos primitivos e como em todas as vezes que a igreja experimentava um reavivamento do Espírito Santo, as bem-aventuranças eram vistas, vividas na vida prática dos que experimentavam aquela ação do Espírito. Ou seja, a igreja era arrancada da sua vida superficial. Seus cultos frios e mortos deixavam de existir. Seu desinteresse por santidade sumia. E a igreja passava a viver em humildade de espírito, em mansidão, em lágrimas, em misericórdia, em pureza de coração, em pacificação e em alegria na perseguição. Pergunto aos irmãos, temos vivido realmente assim como os irmãos do passado? Temos visto isso na igreja moderna? Será se a igreja moderna se encaixa com o que está escrito aqui nas bem-aventuranças? Pois bem, esta é a nossa maior necessidade de estudarmos as bem-aventuranças hoje. E eu declaro que isso deve ser feito com urgência. Ou seja, a de nos vacinar. Estudar as bem-aventuranças significa nos vacinar, já que esse termo está tão em moda, tão em voga agora, nos vacinar contra a superficialidade do cristianismo atual. A superficialidade. Quando Paulo escreveu sua segunda carta ao jovem Timóteo, ele lhe advertiu que se cuidasse, porque os tempos que estavam chegando eram absolutamente terríveis para a igreja. Você pode conferir isso em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 4. Não tenhamos dúvida, irmãos, que este é o nosso tempo. Cuidado, então. Muito cuidado. Então vamos passar para as considerações gerais sobre as bem-aventuranças de Cristo. Preste atenção aqui. De todos os sermões já pregados na história do cristianismo, nenhum teve uma introdução tão magnífica como a do famoso Sermão do Monte.
Imagine quão encantador foi estar sentado aos pés de Jesus naquele momento e ouvir sair de sua boca as seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu acredito que este foi um momento singular, um momento ímpar, um momento riquíssimo, inesquecível na vida daqueles que tiveram o privilégio de ouvir essas palavras saindo da boca de nosso Senhor. Alguém disse que se a Bíblia Sagrada se resumisse apenas ao Sermão do Monte, já teríamos o suficiente para viver para Deus e gozar de sua salvação. O Sermão do Monte, ele engloba 3 capítulos de Mateus: capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E a introdução desse sermão é exatamente as bem-aventuranças. Bem-aventuranças estas que descrevem a essência do caráter cristão em sua mais profunda realidade. Ou seja, podemos dizer que as qualidades de um cristão, bem como seus privilégios eternos, estão todos concentrados exatamente aqui, nas bem-aventuranças. O Sermão do Monte diz que se alguém quer realmente ser feliz, aí está a receita. Aí está o caminho certo, as bem-aventuranças. Então perceba, o contexto político, o contexto religioso e o contexto econômico dos tempos de Jesus era um tempo muito difícil. Era um tempo onde poucos, bem poucos mesmos, eram privilegiados e muitos desprivilegiados. Então, para eles ouvirem exatamente o que Jesus disse, era muito satisfatório. Mostrar que o reino de Deus não pertence a poucos que detêm o poder, mas que o reino de Deus pertence a um grupo de pessoas as quais o dinheiro não pode transformá-las, as quais o poder não pode fazer delas capacitadas para entrar nesse reino. Pelo contrário, como veremos daqui a pouco, veremos que a chave para se entrar no reino de Deus e para ser considerado um bem-aventurado é nascer de novo. Veremos isso daqui a um pedacinho. Então é necessário nós atentarmos, antes de mais nada, que tipo de felicidade Jesus está propondo aqui. Então veja, a palavra bem-aventurado significa feliz. Essa palavra no grego é uma palavra que diz makarios. A palavra é makarios, que significa exatamente feliz, felizes. Na Bíblia, na linguagem de hoje, quem tiver aqui já vai encontrar os termos felizes os que choram. E muitos comentaristas de renome dizem que as bem-aventuranças são a receita da felicidade humana. Qual é o perigo de nós estudarmos as bem-aventuranças? Há um perigo aqui. Há um jabuti que, se nós não tivermos cuidado, a gente cai nesse perigo. A gente tem que ter o cuidado de olhar e estudar as bem-aventuranças e entender que elas não podem ser experimentadas por qualquer homem. Porque as bem-aventuranças não existem apenas como um método psicológico em busca de ser feliz. Em seu livro A Psicologia da Personalidade Cristã, o Dr. Ernest Ligon, interpretando o Sermão do Monte, ele diz o seguinte: ouça, as bem-aventuranças não constituem deveres éticos e morais, mas uma série de atitudes, de 8 atitudes emocionais fundamentais. O homem que reagir ao seu ambiente com esse espírito das bem-aventuranças, este terá uma vida feliz. Veja, qual é o perigo dessa interpretação? É que ela é uma interpretação humanística. Ela é uma interpretação que diz que qualquer homem pode viver isso aqui.
qualquer um de nós, mesmo que não tenha Cristo, colocando isso aqui em prática, as 8 bem-aventuranças, a coisa já muda absolutamente o quadro. Podemos então observar que não é assim. Que quando Jesus declara bem-aventurado, ele não está apenas descrevendo o estado de espírito em que uma pessoa se encontra. Quando Jesus diz que alguém é feliz, ele não está dizendo apenas que, olha o estado de espírito daquela pessoa, como ele é feliz. Não é por questões ou reações emocionais positivas às circunstâncias boas da vida, como ter muito dinheiro, poder, fama, luxo e coisas do tipo. Não. Felicidade aqui, bem-aventurado aqui, não significa isso. Muito pelo contrário. Jesus está dizendo que bem-aventurado aqui não é como eu me sinto, é como Deus me vê. Como é que Deus me vê? Deus olha para mim e me vê como um bem-aventurado. Não é como eu me sinto. O evangelho não parte do eu do ser humano. O evangelho parte da visão que Deus tem do homem. E esta é a visão que Deus tem do crente. Quando Deus olha para um crente, Deus diz: ali está um homem bem-aventurado. Ali está uma mulher bem-aventurada. Ali está alguém de fato bem-aventurado. Então perceba, aqui nós temos já o limite certo que marca a diferença entre o que o mundo fala de felicidade e o que Deus fala de felicidade. Por quê? Por quê, pastor? Acompanhe comigo aqui. O mundo, por exemplo, não considera feliz alguém humilde de espírito, pobre de espírito. Para o mundo, o lema é: valorize-se. Você tem valor. Você é fantástico. Você é incrível. Você é diferente. Nunca diga que você não vale nada. O evangelho chega ao contrário e diz: bem-aventurado os humildes de espírito. Nós vamos estudar, a partir do próximo domingo, o que é um humilde de espírito. O mundo não considera feliz alguém que chora, porque a sua mensagem é: homem que é homem não chora, só os fracos choram, a vida não é feita para chorar, mas para sorrir, então sorria. O evangelho chega e diz: bem-aventurados os que choram. O mundo diz que feliz é aquele que não leva desaforo para casa. É aquele que se vinga e bate e quebra tudo mesmo. Aí o evangelho chega e diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E essa é a bem-aventurança mais difícil. Então, onde está a minha felicidade como cristão nisso? A minha felicidade está no fato de eu ter consciência de que Deus me vê como um bem-aventurado, porque as qualidades de um cristão encontradas na bem-aventurança se encontram em mim. Ou seja, eu sou feliz porque Deus me considera feliz. E por que Deus me considera feliz? Porque Ele encontra em mim as 8 bem-aventuranças. Ele encontra em mim alguém que chora, alguém que é humilde de espírito, alguém que é manso, alguém que tem fome e sede de justiça, alguém que tem um coração limpo, alguém que se alegra na perseguição, alguém que é misericordioso. O que me faz feliz é entender que os critérios com os quais Deus julga alguém realmente feliz se encontram em mim. Então a satisfação do cristão está na satisfação de Deus. Não é como o mundo me vê que me faz feliz, é como Deus me vê.
É como Deus me considera. Então, pastor, o que são as bem-aventuranças de fato? O que são? Anote aí, em primeiro lugar. As bem-aventuranças são o padrão de vida dos cristãos. As bem-aventuranças são o padrão de vida dos cristãos. Ou seja, os cristãos devem ser assim. A essência do caráter cristão na verdade, as bem-aventuranças. Se nos perguntarem como deve ser um crente, como é que um crente é? E você então diz, já leu as bem-aventuranças? Um crente é aquilo ali. Se virem, irmãos, todas as virtudes das bem-aventuranças presentes em um homem, ali está um genuíno cristão. Se for perceptível em alguém uma humildade de espírito, uma pessoa que chora a miséria de sua própria alma diante de Deus, alguém que é manso, misericordioso, tem sede e fome de justiça, é pacificador, e além disso é perseguido porque vive uma vida justa com Deus, aí temos um cristão. É o padrão de vida de um cristão. O que é que o catolicismo romano diz? O catolicismo romano diz que há uma diferença entre os santos e os homens comuns. O evangelho, pelo contrário, diz o contrário. Exatamente o contrário. O Novo Testamento não faz isso. Ele apenas diz que todos devem ser assim, pelo menos é ideal que sejam. Que todos devem ser santos segundo o padrão das bem-aventuranças. Então, em primeiro lugar, as bem-aventuranças são o padrão de vida dos cristãos. Em segundo lugar, as bem-aventuranças são as expressões práticas, ou se você preferir, externas, as expressões externas do caráter cristão em todos os crentes. As expressões externas, práticas. Então, ela é o padrão, o crente é isso aqui. Agora, como é que o crente se comporta? O crente se comporta exatamente assim, como as bem-aventuranças classificam. O Dr. Martin Lloyd Jones disse: não somente essas qualidades são esperadas da parte de todos os crentes, mas também é necessário que todos os crentes as manifestem integralmente. Em outras palavras, todas estas bem-aventuranças devem ser manifestadas na vida de cada cristão. Então não há espaço aqui para dizer que nós temos 8 bem-aventuranças. Com isso nós temos 8 tipos de crente na igreja. Não. Um crente, ele tem que ter em si estas 8 qualidades do padrão de vida cristão. Alguns são mansos, já outros misericordiosos, noutro a fome e sede de justiça, em outros são pacificadores. Não é assim que a banda toca. Em todos são manifestas as bem-aventuranças. Em todos. Pelo menos é ideal que seja assim. O Dr. John Stott disse: temos aqui 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas ao mesmo tempo. Elas são mansas e misericordiosas, humildes de espíritos e limpas de coração, choram e têm fome, são pacificadoras e perseguidas. É verdade que em alguns crentes essas qualidades se manifestem mais intensamente do que em outros. Mas não porque tem que ser assim. Isso é uma questão de maturidade cristã. Maturidade cristã. Muitos são maduros em uma área, mas não são maduros em outras. Muitos são muito sensíveis para chorar pelos pecados de sua alma. Aí eles se encaixam, a princípio, em bem-aventurados os que choram. Mas já não se encaixa em bem-aventurados mansos. Por quê? Porque ele não amadureceu aquele ponto. Mas aquilo ali já é para estar nele. Ele não tem misericórdia das pessoas, mas aquilo ali já é para ser uma expressão do caráter dele. Uma expressão de misericórdia. Ele não tem fome e sede de justiça, mas essa fome e sede de justiça precisa ser uma expressão do seu caráter. Então as 8 bem-aventuranças precisam ser encontradas na vida de cada um de nós aqui. Não é uma bem-aventurança por crente. São 8 bem-aventuranças por crente. Essa é a matemática.
Terceiro lugar, as bem-aventuranças, antes de ser um estilo de vida ético e moral, são um estilo de vida espiritual. Para resumir, as bem-aventuranças são um estilo de vida espiritual. Consideremos isto. Só consegue expressar em sua vida as bem-aventuranças, como eu falei lá na introdução ainda, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, foi feito nova criatura. De modo, irmãos, que as bem-aventuranças não se descrevem apenas como responsabilidades, mas também como privilégios. Por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Qual é o privilégio do manso? Herdar a terra. Isso pode ser, por exemplo, classificado a um homem ímpio que não teme a Deus? Não. Por que não pode, pastor? Porque quando a gente chega lá em Apocalipse, capítulo 21, especificamente, a gente vê o tipo de gente que herdou a terra, o tipo de pessoas. Então, homens como Gandhi, Buda, Confúcio e outros líderes que o mundo celebra aí fora, ainda que eles tenham conseguido viver eticamente como sábios de seu tempo, eles não podem experimentar os privilégios das bem-aventuranças. Eles não podem. Por quê? Porque esses privilégios estão condicionados à posição de nascer de novo. O que Jesus disse a Nicodemos? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, que dirá herdar o reino de Deus. E o que é que diz a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem que nascer de novo. Então tenhamos em mente que quando Cristo proferiu o Sermão do Monte, ele não fez com o propósito de alcançar descrentes. Jesus não pregou o Sermão do Monte com o propósito de alcançar descrentes, mas sim os crentes. Aqueles que foram chamados por Deus e capacitados a viverem tal padrão de vida por sua graça. A gente pode usar um texto das bem-aventuranças, do Sermão do Monte em si, para evangelizar um descrente? Claro que pode. A gente pode, mas a gente tem que entender que a intenção primeva, a intenção primeira de nosso Senhor ao pregar o Sermão do Monte foi atingir o comportamento de seus discípulos. Vamos voltar lá no Sermão do Monte, por favor, e veja comigo o versículo de número 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, dizendo: quem que se aproximou de Jesus? Os seus discípulos. A grande intenção de Jesus com o Sermão do Monte é alcançar exatamente os seus discípulos. Fazer com que a gente se comporte conforme ele se comporta. Fazer com que a gente viva conforme ele viveu. Esse é o seu grande alvo. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Por que um homem ímpio não tem condições de viver o Sermão do Monte? Capítulo 2. Versículo número 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Perceba aqui, se tais homens não conseguem nem entender as coisas espirituais, como é que eles vão vivê-las? Não podem. Não tem como vivê-las de acordo com a vontade de Deus. Só a graça com o agir do Espírito Santo pode amoldar, transformar, modelar um coração caído a um padrão tão alto de vida espiritual como é o padrão de vida das bem-aventuranças. Por exemplo, algumas pessoas acham que só pode ser manso quem tem um temperamento melancólico ou fleumático.
Sabe aquelas pessoas que você mexe com elas, empurra e joga areia e faz tudo e ela nem aí, bem tranquila? Pois é, essa pessoa, ela não se encaixa no bem-aventurados mansos só porque ela é assim por natureza. Não. Isso é uma questão temperamental, uma questão de temperamento. Nós veremos o que significa de fato bem-aventurados mansos. Por isso que você não pode perder esta série daqui para frente. Nunca alguns cristãos se encaixaram nos bem-aventurados mansos. Algumas pessoas dizem porque elas são muito coléricas, sanguíneas. Isso não tem nada a ver. Não é isso que nós temos aqui. O que temos aqui não é uma questão de temperamento, mas de nascer de novo. De nascer de novo. Não é apenas uma questão biológica. É uma questão de coração regenerado pelo Espírito Santo. Mais uma de Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele diz: é a nossa tarefa mostrar que aquilo que encontramos nesse sermão, em cada caso, não é a descrição de alguma qualidade natural de temperamento, mas antes a disposição produzida pela graça divina. O Espírito Santo é que pega um homem pedra bruta e transforma ele num homem manso. Por exemplo, abra sua Bíblia aí comigo, por favor, em Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem é que realiza o nascer de novo? Deus. É Deus quem realiza, é Deus quem inicia esta obra. E para que Deus nos faz nascer de novo? Deus nos faz nascer de novo para isso aqui, ó. Vá para Efésios capítulo 2 agora. Efésios 2. Versículo número 10. Pois somos feituras dele, ou feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, é a disposição espiritual que vem da parte de Deus em mim, gerando em mim um desejo de viver em mansidão, com fome e sede de justiça, em paz com todos. É aqui onde repousa, irmãos, a glória do Evangelho. É que ele pega um homem outrora como um diamante bruto e ele vai então lapidar esse diamante. O Evangelho vai lapidar aquela pedra e vai transformá-la em um brilhante. Em um brilhante. Alguém que antes, por exemplo, arrotava grandeza, cheio de empáfia, agora vive em humildade de espírito, reconhecendo-se como o principal dos pecadores. Lembra do apóstolo Paulo? Lembra o quão orgulhoso era o apóstolo Paulo? O quão soberbo era o apóstolo Paulo? E lembra como foi as palavras dele? Sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça. Sem Cristo ele entendeu que não era absolutamente nada. Irmãos, nas bem-aventuranças temos exatamente características e disposições resultantes da graça divina, produtos do Espírito Santo. E por isso está ao alcance dos crentes, daqueles que nasceram de novo. Por isso que ser crente é ter uma vida cheia de privilégios. Muitas pessoas não entendem isso. Mas esses privilégios estão prometidos, estão classificados nas Escrituras apenas para aqueles que nasceram de novo, e não para todos os homens aí fora. É aqui onde eu digo a vocês que não tem como haver ecumenismo com outras religiões nesse ponto. Não tem. Não tem. Como é que a gente vai conversar com um testemunho de Jeová, com um mórmon, com um católico, com um espírita, um adventista do sétimo dia, um budista,
e tantas outras religiões aí fora, e a gente vai poder dizer para eles: eu tenho privilégios que o Evangelho diz que eu tenho e você não tem. Vocês estão entendendo a discrepância que dá? Por quê, pastor? Exatamente por isso que eu estou dizendo a vocês aqui, ó, nosso terceiro ponto. Porque é um estilo de vida espiritual, coisa que eles não têm. Eles se encaixam em 1 Coríntios 2,14, são homens naturais, não entendem as coisas do Espírito. Em quarto lugar, o que são as bem-aventuranças? Anote. São a linha divisória que o Novo Testamento considera haver entre igreja e mundo. Eu vou resumir para ficar melhor para você anotar. São a linha que separa a igreja do mundo. São a linha que coloca a igreja de um lado e o mundo do outro. Diante das bem-aventuranças, nós percebemos como o estilo de vida do mundo e da igreja, eles não se misturam. Eles são diferenciados. O mundo não quer viver, por exemplo, uma vida em mansidão, em fome e sede de justiça, em pacificação, em misericórdia e em humildade. Não, o mundo não está preocupado com isso. Essa não é a preocupação do mundo. Mas esse é o estilo de vida que se espera da igreja. É o estilo de vida que se espera do crente, que se espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E quando a igreja não se encaixa nesse estilo de vida, é porque exatamente ela já se tornou como o mundo. Ou então, ela nunca foi realmente igreja. John MacArthur diz o seguinte: o mundo diz, felizes são os ambiciosos, que passam por cima de todos e conseguem o que querem, onde e como querem. Felicidade é ser valentão. Felicidade é fazer o que bem entende. É aproveitar ao máximo o que é prazeroso desta vida. Felicidade é ter. Felizes são os ricos, felizes são os nobres, felizes são os famosos e felizes são os que são populares. É isso que o mundo diz. Que feliz é esse tipo de gente. Que feliz é esse tipo de pessoa que se caracteriza externamente pelo que tem. Então, segundo o mundo, felicidade é isso. É isso que o mundo admira. Estes são os alvos do mundo. Nunca o de ser humilde de espírito, manso, misericordioso, pacificador, e muito menos de sofrer perseguição por amor a Deus e seu evangelho. E aqui é onde está o pulo do gato. Quando alguém disser: ah, mas eu posso ser humilde de espírito, ah, mas eu posso chorar, eu posso ser manso, eu tenho fome e sede de justiça social, ah, eu sou limpo de coração. Como você pode dizer que eu não sou limpo de coração? Tá certo, agora vamos para a última bem-aventurança. Você se alegra em ser perseguido por Cristo? Aqui está o ponto. O ponto de me sacrificar por aquele que se sacrificou por mim. O ponto de dar a minha própria vida e se alegrar com isso, por aquele que deu a própria vida dele por mim e se alegrou com isso. Este é o ponto que divide a igreja do mundo, o crente do descrente, o justo do injusto. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, por favor. Abra aí na primeira carta de João, capítulo 2. 1 João 2, verso 15 a 17. Um texto que a gente já leu bastante aqui na igreja, mas vale a pena relembrar. 1 João 2, vamos lá. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Encaixe isso que vocês estão lendo aqui com as bem-aventuranças. Em, por exemplo, ser perseguido por amor a Cristo. Em ter fome e sede de justiça. Em ter um coração limpo diante de Deus. Qual é a postura do mundo em relação à igreja?
A postura do mundo em relação à igreja é de ódio. O mundo nos odeia. Não ache que o mundo nos ama. Não ache que porque a gente pode pintar aqui as paredes de uma cor que o mundo gosta e desenhar um negócio diferente aqui, que o mundo vai nos amar. Não! O mundo nunca, nunca, nunca e nunca vai amar a igreja. É o contrário. A igreja é que ama e que ora pelos seus inimigos. Esse é o padrão. As bem-aventuranças, elas marcam exatamente a linha divisória entre o que é mundo e o que é igreja. Este é o ponto central. Há mais ou menos 50 anos atrás, um pregador disse na Inglaterra: tais distinções entre mundo e igreja têm sido nubladas. O mundo tem entrado na igreja e a igreja tem se mundanizado. A linha divisória não é mais tão distinta como costumava ser. E é fato. Parece que ele está falando para hoje. Parece que ele está aqui hoje falando para nós. A linha divisória que marcava, que demarcava o que era mundo e o que era igreja, ela está cada vez desaparecendo mais. Desaparecendo mais. Então, o que esse homem disse há muitos anos atrás, nós precisamos ouvir hoje e atentar para isso, porque é verdade. Precisamos atentar para isso. Em quinto e último lugar, o que são as bem-aventuranças? São o distintivo de qual reino o crente realmente pertence. São o distintivo. Preste atenção. Aqui está a marca muito clara de que o crente pertence a um reino diferente. Ou seja, ao reino declarado como seu na primeira bem-aventurança. Porque deles é o reino dos céus. Irmãos, é sabido que Mateus usou aqui a palavra reino dos céus porque ele escrevia para judeus. Na mente de um judeu, a descrição de reino de Deus estava mais ligada a um reino político do que a um reino espiritual. Então, na mente de um judeu, quando se falava em reino de Deus, ele tinha a ideia de que o Messias viria e estabeleceria ali o seu reino político. O seu reino político, não o seu reino espiritual. Portanto, a mensagem ela é transmitida assim, a fim de que os cristãos judeus fossem se desvencilhando dessa falsa ideia política de reino e entendesse que o reino dos céus não há diferença de reino de Deus. E antes de qualquer coisa, é um reino espiritual. Observe. O incrédulo, ele não tem como fazer parte do reino espiritual, a não ser que ele nasça de novo, a não ser que ele se arrependa dos seus pecados, a não ser que ele confesse seus pecados e se converta a Deus. Já o cristão faz parte de um reino que é considerado eterno, que é o reino de Deus. O reino do qual o crente faz parte é um reino onde Cristo governa e reina. Ou seja, onde Cristo reina, está estabelecido o reino de Deus. Então, na Bíblia, nós podemos ver o reino de Deus descrito de três formas. Como se descreve o reino de Deus? Primeiro, como um reino que estava chegando. Veja comigo, por favor, Marcos, capítulo número 1, por favor. Marcos 1. Em primeiro lugar, o reino de Deus pode ser visto como um reino que estava chegando. Marcos 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Em segundo lugar, o reino de Deus é descrito como um reino que já se faz presente, que já é presente. Por exemplo, vá comigo para Lucas 17. Lucas 17, versículos número 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Não é esse reino político que vai surgir, esse político.
nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Ou seja, o reino já está. E em último lugar, o reino de Deus é descrito como um reino vindouro, um reino que há de vir, com toda a sua glória. Vá comigo para Apocalipse, por favor. Apocalipse. Verso de número 1 em diante. Então vi descer do céu, 21, perdão, Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que dizia do trono: eis o tabernáculo de Deus, os seres humanos, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Versículo 8, vocês leem em casa depois. Veja, primeiro, o reino estava para vir. Segundo, o reino já está. E terceiro, o reino ainda virá. Agora virá com totalidade, com plenitude. É este o reino que está preparado para quem? Para os humildes de espírito, para os que choram, para os que são mansos, para os que têm fome e sede de justiça, para os que têm misericórdia, para os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos e injuriados por causa de Cristo. Sendo, meus irmãos, que o mais glorioso neste reino vindouro é ver que aquele por quem sofremos injúrias e perseguições será honrado e glorificado por todos os homens. Às vezes a gente tem uma mania de pensar no céu muito no nosso conforto, de que as nossas dores passarão e lá nós estaremos então tranquilos, em paz, para todo sempre. Mas o prazer do cristão não pode repousar nisso. Não pode. Se o prazer do cristão repousa nisso, basta uma rede e ele troca o conforto da rede pelo conforto do céu, que não chegou ainda. Não é assim. A visão do cristão é o que ele deseja no céu, é o que ele deseja no reino que vem. E aí é onde está o ponto central, irmãos. Que desejo nós temos por Cristo, pela pessoa de Cristo? Que desejo nós temos? Amamos de fato a Cristo? Queremos Cristo? Desejamos Cristo? Porque um céu sem Cristo não é céu, já diziam os puritanos. Um céu sem Cristo não é céu. Um céu sem Cristo é um inferno, é uma masmorra, não vale a pena. Seria terrível, meus irmãos, se nós parássemos para estudar as bem-aventuranças de uma maneira fria e acadêmica e não permitir que verdades e promessas tão gloriosas aquecessem o nosso coração no que diz respeito ao amor por Cristo. O que é que eu quero? Só herdar a terra? O que é que eu quero? Só ser consolado do meu choro? O que é que eu quero? Não, eu quero Cristo. Cristo é o centro do reino. É Ele que eu quero. É a Ele que meu coração precisa estar esperto e desejar ardentemente. Do contrário, eu sou apenas um homem do mundo procurando confortos no céu, já que eu não consegui encontrar na terra. Se você ama o reino de Deus, você entende o que eu estou falando. Que o principal do reino de Deus é Cristo. E mais, se você ama as bem-aventuranças, saiba, a você pertence as promessas eternas que se cumprirão na glória de nosso Deus, onde todos seremos consolados, fartos de justiça, que o nosso galardão é grande e que nós teremos o principal, que é Cristo Jesus. Então, há uma grande discussão entre os teólogos se as bênçãos das bem-aventuranças são para hoje ou só para o futuro.
E eu digo a vocês, as bênçãos das bem-aventuranças já são para hoje e também serão para o futuro. Porque à medida que eu nasço de novo, eu já estou classificado como alguém que herdará o reino dos céus. E também já faço parte do reino de Deus que já veio, que já está aqui entre nós. John Stott disse: as promessas de Jesus nas bem-aventuranças têm cumprimento presente e futuro. Desfrutamos agora das primícias, a colheita propriamente dita ainda está por vir. A colheita virá, mas você já pode desfrutar das bênçãos presentes nas bem-aventuranças. O reino do crente não pode ser o reino do mundo, do pecado e do diabo, mas o reino de Cristo, o qual foi tirado por Deus para o reino do Filho do seu amor. Então vamos nos examinar hoje. Que tipo de reino a gente faz parte hoje, agora? A quem nosso coração deseja? A quem nosso coração anseia? A nossa vida se encaixa nas bem-aventuranças? Olhando uma por uma, a gente pode encaixar elas, ou a nossa vida se encaixa nelas? Tem como haver esse paralelo? Quais são os efeitos, pastor, das bem-aventuranças quando vividas pelo cristão? Observe, nada neste mundo é tão encantador quanto um homem vivendo piedosamente a fé cristã, colocando em prática as bem-aventuranças. O primeiro efeito das bem-aventuranças quando vividas pelo cristão, o primeiro efeito, a primeira coisa que acontece através de tal homem é um constrangimento com os que não vivem assim. Em primeiro lugar, quando um cristão vive as bem-aventuranças, ele constrange os que não vivem. A sua vida é tão santa, tão pura, que constrange aqueles que não vivem. Bem, eu sou do grupo daqueles que acreditam que nós não precisamos lotar estádios e fazer grandes campanhas midiáticas para alcançar os descrentes. Eu não sou desse grupo, eu não pertenço a esse grupo. Eu sou do grupo que acredita que se cada cristão viver realmente as bem-aventuranças no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua rua, na sua casa e em todos os ambientes que ele vive, ali o evangelho de Jesus Cristo já estará sendo pregado com um estilo de vida santa. Pergunto, vocês já pararam para perguntar por que o mundo zomba tanto do evangelho hoje? Já pararam para perguntar por que a igreja hoje evangélica é tão mal vista na sociedade? Já pararam para perguntar por que pastor hoje é sinônimo de ladrão? Por que ser crente hoje é sinônimo de ser otário? E eu respondo, a resposta é que nós estamos longe de, como igreja, praticar as bem-aventuranças, colocá-las em prática. Viver o que está escrito aqui. Em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas foram pregar na Tessalônica, os seus inimigos, furiosos com eles, gritaram dizendo: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Por que aqueles homens, poucos, fracos, pobres, transtornaram o mundo da época? Por que causaram alvoroço? A resposta é simples. Porque quando olhava para a vida deles, lá estavam homens vivendo de fato as bem-aventuranças. Homens que choravam de fato as misérias de sua alma. Homens que olhavam para dentro de si e reconheciam que não eram absolutamente nada sem a graça de Deus. Homens que tinham fome e sede de que a vontade de Deus se estabelecesse na terra. Era isso. A vida deles era um evangelismo ambulante. Um evangelismo ambulante. Não foi São Francisco de Assis que disse: pregue a todo instante, se necessário, use as palavras. Eu não concordo totalmente com isso aqui, não concordo, porque tira o efeito da pregação. Mas eu entendo a essência do que ele está querendo dizer. É que uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida de exemplo, ela fala muito mais do que meras palavras ditas ao vento.
né? O ensino, as palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta, diz um ditado. O exemplo arrasta. Então veja o que Pedro falou aqui na sua primeira carta, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Eu estou falando a vocês exatamente que quando os crentes vivem o evangelho, eles constrangem com o seu exemplo piedoso aqueles que não vivem. Eles mostram claramente a diferença entre um homem crente, um homem cristão, um homem nascido de novo e um homem que não nasceu de novo. 1 Pedro 2, verso 11 em diante. A vida cristã exemplar. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as vossas boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. Agora veja, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pela prática do bem, coloque as bem-aventuranças em prática e você silenciará a arrogância dos insensatos, a ignorância deles. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Aqui está o efeito que o cristão produz na sociedade, no seu ambiente em que ele vive, quando ele coloca as bem-aventuranças em prática. Quando ele coloca o que o nosso Senhor falou lá no início do capítulo 5 de Mateus. É tanto, meus irmãos, que se vocês deixarem o texto seguir, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12, se vocês deixarem o texto seguir, deixe o texto seguir naturalmente, e logo em seguida Jesus vai dizer: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. De que forma é que um homem e uma mulher podem ser o sal da terra e a luz do mundo? Exatamente vivendo, praticando, colocando em prática as bem-aventuranças. Então Deus olha para esse homem, Deus olha para essa mulher e diz: eis aí um homem feliz, eis aí uma mulher feliz. Há um contraste total, terrível. Há um rompimento muito forte e profundo entre o que o mundo diz ser felicidade e o que Deus diz ser felicidade. Por isso nós precisamos estudar as bem-aventuranças. Que no decorrer desses domingos possamos nos interessar pelas bem-aventuranças que nos conclamam a viver de tal modo que glorifique a Deus, de tal modo que constranja o mundo, de tal modo que avive a igreja e de tal modo que entronize Cristo ante os olhos dos ímpios. Dr. Martin Lloyd Jones, eu encerro com ele, quando ele diz: se ao menos cada crente da igreja atual estivesse vivendo o Sermão do Monte, então o reavivamento pelo qual oramos já teria acontecido. O mundo ficaria atônito e homens e mulheres seriam impelidos e atraídos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só isso que precisamos: praticar o que está escrito no Sermão do Monte. Vamos orar e logo em seguida vamos cantar